Olá Marisa, olá a todos, muito bem-vindos para a segunda entrevista sobre massalas. Hoje vamos aprofundar mais um pouco o tema. Vou pedir à Marisa que diga qual o significado de massalas. Olá Rosa, obrigada. Então, massalas. Massalas é um conjunto de duas ou mais especiarias, portanto, massalas normalmente quando vais a uma casa indiana pura, cada casa, cada família tem a sua própria massala. E, e por mais que tenha os mesmos ingredientes que uma outra família, o sabor é diferente. Uma história engraçada é que normalmente as noras vão viver com o marido e vão viver com a mãe do marido e elas têm de aprender a cozinhar e a fazer a massala da mãe do marido, portanto às vezes não corre assim muito bem, mas é uma característica da cultura indiana e principalmente da cultura hindu. Ok. E então, tu quando tu estiveste na Índia, aprendeste algumas? Sim, quando eu estive na Índia, quando eu estudei Ayurveda também, aprendi várias massalas. Uma sala para cada dosha, uma sala digestiva e também aprendi que durante a minha experiência enquanto terapeuta, que eu, de acordo com a pessoa que tenho à minha frente e de acordo com as especiarias que ela precisa, também posso eu construir uma massala para ela e uma massala que seja individual e ensinar a pessoa a fazê-la, o que é mais importante ainda, porque para o Ayurveda é muito importante que a pessoa seja ela a cozinhar, seja ela a fazer para ela. Então, isso aumenta o potencial do tratamento, aumenta o potencial da cura. Então, o que nós podemos dizer é que, consoante o biotipo, Vata, Pitta ou Kapha, e conforme tu disseste bem as dicas anteriores sobre o Sattva, Rajas e Tamas, nós podemos relacionar com as massalas. É um conjunto de especiarias diferentes, mas elas também diferem em quantidades, correto? Correto. Não, portanto, eu posso ter uma massala com as mesmas especiarias, mas consoante a patologia da pessoa, tu também podes aumentar ou diminuir as quantidades. Eu agora estava-me a lembrar de massalas para mulheres, para jovens que estão numa fase eh, pré-menstrual, da mulher que já está na menopausa. Nós podemos ter diferentes tipos de massalas, verdade? Sim, verdade, nós podemos ter diferentes tipos de massalas, não é? Normalmente, para quem está num momento pré-menstrual, há, um- há uma, há uma especiaria muito importante, que é a canela. A canela Uhum. é expansiva, ela é aquecedora. Eu já falei na outra entrevista sobre a canela, mas vou voltar a falar porque o que é que a canela faz? Ela ajuda a que a menstruação ocorra e ao haver essa expansão, esse aquecimento da zona do tecido reprodutor, portanto da parede uterina, vai ajudar a diminuir também a dor. Vai promover então a hemagoga, ou seja, vai promover a saída do sangue, a menstruação, mas ao mesmo tempo vai diminuir a dor. Então podemos usá-la em chá ou então, como tu disseste, fazer uma massala. E uma massala, para quem está num início de menstruação ou pré-menstruação, em que tenha dores, cólicas, pode incluir sempre canela, erva doce, cominhos. Porquê? Porque os cominhos e a erva doce vão atenuar a flatulência, as cólicas, e a canela vai atenuar a dor. Agora, é claro que esta massala pode ser feita em forma de chá. Não precisa Em de ser forma de. feita em forma de chá, porque existe, já agora vou voltar só um pouco atrás para explicar aqui
duas coisas, que é como é que a massala pode ser feita, não é? Ela pode ser, a mistura de especiarias pode ser feita em chá, pode ser feita em pó, pode-se misturá-las e torná-las em pó, ou posso fazê-las diretamente e colocá-las diretamente no momento da confecção dos alimentos. Portanto, há várias formas de utilizarmos a massala. Vocês já devem ter ouvido da masala tea, uma massala para o chai. O chai é uma bebida muito típica na Índia, em que normalmente a base pode ser chá preto, mas na maior parte das famílias cada família tem uma massala específica, em que pode levar cardamomo, chá preto, canela, anis estrelado, erva doce, etc. E essa base é uma massala. Então, neste caso, para as meninas que estão e para as mulheres que estão na altura da menstruação, a massala que eu recomendo é colocarem erva doce, cominhos e um pauzinho de canela para fazer um chá. Não sei se respondi. Uhum. Ok. Respondeste, senhor. E nós temos aqui nestas entrevistas várias dicas para várias fases da nossa vida. Para bebês, para crianças, jovens, adultos e séniores. Porque as necessidades, consoante em cada fase de crescimento, são diferentes. Também temos que ter diferentes tipos de massalas para cada uma destas fases, não é? Certamente, isso, e principalmente as quantidades que vamos usar, não é? Portanto, para um bebê nunca vai ser a mesma quantidade que para um adulto ou para uma criança, não é? Então nós devemos, normalmente, quando fazemos a mistura, podemos fazer em grandes quantidades, mas a sua utilização depois vai depender a sua dosagem vai depender da pessoa que temos à frente e da idade da pessoa. Portanto, para um bebê sempre, de preferência, se ele estiver a amamentar, vamos dar à mãe. Para uma criança com mais de 2 anos, sempre 1/3 uma colher de café da massala misturada com água, misturada na sopa, misturada nas papas, naquilo que a pessoa comer. Com uma criança maior pode ser até uma colher de café da massala e se for um adulto pode ser até uma colher de chá. Uhum. Ok. Eu, por exemplo, eu comecei a utilizar as massalas, eu como a maior parte dos portugueses utilizava a pimenta preta e quando conheci o Ayurveda todo o mundo se abriu, nomeadamente até o açafrão. E antes de introduzir o açafrão, conto aqui a minha história, no arroz, é uma especiaria que se for utilizada em quantidade muito grande tem um sabor adjacente e as crianças por norma não gostam. Comecei por utilizar no bife, comecei a temperar com o alho, com o azeite, comecei a adicionar um bocadinho de safrão, um bocadinho de pimenta preta, gostaram e aos poucos elas foram interiorizando o sabor das especiarias. E pronto, hoje adoro arroz de açafrão com os cominhos. Comecei por pouco, tal e qual como estás a dizer, com uma pequena quantidade e assim foi. Hoje gosto e se eu não colocar nem açafrão nem cominhos, o arroz não é a mesma coisa. Sem Portanto, dúvida que o que estás a dizer é muito importante, porque as crianças, não é, também começam a passo e passo com os sabores, não é? E nós adultos, às vezes também somos crianças, porque não os conhecemos. E como não conhecemos, e a tendência é sempre pôr mais do que a quantidade que deve ser posta. E quando não conhecemos, deveríamos fazer o contrário, começar por pôr poucas quantidades. E à medida que nós vamos reconhecendo o sabor e à medida que nós vamos detectando que gostamos do sabor, aumentar a sua quantidade. Mas também não precisamos exagerar, não é? Como falámos na entrevista anterior, tudo o que for exagero também pode provocar pioras, não é? Também pode provocar patologia. Portanto, temos de ter atenção. Utilizar especiarias com atenção, com cuidado também. Portanto, quando eu falei daquela dosagem para as crianças, já estava a falar de uma mistura das massalas, está bem? Contudo, se for uma única especiaria, também pode ser daquela forma, porque pode também provoca, também é um medicamento, não é? É um remédio.
Por isso é importante primeiro habituar-nos aos gostos, e há gostos muito específicos. Eu lembro-me aqui de uma especiaria que não é muito comum, nós não conseguimos encontrar com muita facilidade, porque vem de uma resina que se chama ing, em sânscrito, que é a safétida. A safétida é mesmo fétida, tem um cheiro muito fétido. E não é uma especiaria comum, mas é uma especiaria muito utilizada no Ayurveda e é componente de várias formas, nomeadamente uma forma muito conhecida do Ayurveda que é o Ingvastak, e é a sua maior componente. E o Ing, ou a açafétida, é ótima para tratar problemas de gases ou de flatulência, mas como não é uma especiaria muito comum e muito utilizada em Portugal, eu prefiro sempre dar outras que são mais comuns, como eu falei na dica anterior, da erva doce e dos cominhos. Uhum. Quando a pessoa entra no mundo da Ayurveda, começa a ter noção e conhecimento de outras especiarias, como falaste bem do fenogrego, do fenogrego da açafétida, e quando as pessoas começam a comprar os compostos, vêm a nomes como o fenogrego, e não sabem porque é que servem. Pode explicar um bocadinho o que é o fenogrego? Então, o fenogrego é uma especiaria que é rígida, é difícil de triturar numa trituradora normal. Uma trituradora mais potente conseguimos triturar bem porque ele é muito rígido. E o fenogredo já encontram em pó com bastante facilidade. O fenogrego é ótimo para quem tem tendência a ter colesterol alto. E o que é que ele faz? Ao colocarmos o fenogreco na nossa alimentação, nos nossos cozinhados, nós temos de ter em consideração que o fenogreco tem uma ação sobre a gordura. Ou seja, se utilizarmos azeite, se utilizarmos ghee, se utilizarmos óleo de coco e utilizarmos o fenogreco, ele vai controlar a quantidade de gordura que pode ser absorvida pelo nosso organismo. E vai servir ali de absorção para que não seja absorvida na sua totalidade a gordura. Então ele vai controlar também o colesterol, os triglicéridos. É muito importante o fenogreco. Portanto, se nós consumirmos doces ou gorduras, o fenogreco deveria estar presente na nossa alimentação. E para o pita, o fenogrego vai ter um grande, é uma boa especiaria para pita, portanto vai acalmar pita e deve fazer parte da sua masala, sem dúvida. Ok. Nós, nas nossas dicas de masalas que vão existir para vata, pita e kapha, eu gostaria que me falasses se existem contraindicações nas masalas e se tens alguma receita de uma masala tridosha para esta entrevista. Muito bem. Então, contraindicações nas masalas. Em princípio não vão existir contraindicações. A única coisa que pode existir é, por exemplo, nas pimentas, que normalmente são masalas para cafa, e se são para cafa, as patologias que estão envolventes são de cafa, mas as pimentas não devem ser usadas quando existem úlceras ou alguma indicação de gastrite, gastroenterite, porque vão agravar ainda mais a situação, ou azia, por exemplo, não é? Portanto, aí evitar esse tipo de especiarias e inclusive o tipo de masalas que vai aumentar o cafa, está bem? Contudo, uma massala que é utilizada normalmente para tridosha, perguntaste-me uma massala para tridosha, deve ter os 6 sabores. Portanto, deve ser uma massala com capacidade para os 6 sabores, porque se eu estou a falar dos 3 doshas e se existem 3 sabores que ajudam a diminuir vata, 3 sabores que ajudam a diminuir pita e 3 sabores que ajudam a diminuir kapha, eu tenho aqui os 6 sabores metidos. Então eu vou ter de certamente perceber
vou ter de colocar na massala de tridocha os 6 sabores. Então eu posso usar sempre, para não agravar nenhum dos doshas, uma pimenta mais suave, não é? Que pode ser o gengibre em pó, por exemplo. Os cominhos acho que devem estar presentes na massala tridosha. Os cominhos porquê? Porque os cominhos são digestores, ajudam a digerir bastante o alimento, está bem? Então, estas duas, o gengibre e os cominhos, sim, podem estar presentes e vão ter uma eficácia nos dois. Depois, aqui já temos o sabor, o gengibre picante, os cominhos ligeiramente ácido, temos de colocar aqui uns coentros, o amargo, coentros com o sabor amargo. Depois podemos colocar aqui um sabor doce e pode ser, por exemplo, a erva doce. E a erva doce é ótima para esse sabor. E depois falta-nos a adstringência. Onde é que nós podemos ir buscar a adstringência? Podemos ir buscar a adstringência ao açafrão. E também podemos, ao açafrão de terra, portanto curcuma. Ainda podemos acrescentar o salgado. E aqui podemos acrescentar flor de sal ou então um sal dos Himalaias. A diferença entre a flor de sal e o sal dos Himalaias é que o sal dos Himalaias vai ter uma menor quantidade de sódio, um pouco mais de potássio. A flor de sal provém do mar, o sal dos Himalaias provém da rocha, é diferente a sua proveniência. E terem atenção que existem 2 tipos de sal dos Himalaias, o sal rosa e o sal negro. O mais comum e o que encontramos mais à venda é o sal rosa. O sal negro tem um cheiro mais ativo, é um cheiro a enxofre e não é tão comum, não está à venda de forma muito facilmente. Portanto, o que nós encontramos mais é o sal rosa. Mas tendo em conta também as viagens, tudo isso, se vocês puderem usar um bom sal marinho, às vezes mais vale, e é um sal que encontram perto aqui da vossa área de residência. Era importante também que pensássemos nisso, está bem? Então, tendo em atenção a todas estas características e estes 6 sabores da massala, nós podemos também quantificar. Ou seja, se calhar não precisamos de pôr dos 6 sabores tudo. Porquê? Porque, por exemplo, do sal eu vou pôr muito menos quantidade. Eu vou pôr para aí metade de uma colher de sopa para fazer uma quantidade boa. Atenção, estamos a falar em quantidades de uma massala para ser feita para um determinado período de tempo. Eu vou pôr para aí metade de uma colher de sopa porquê? Porque o sal é um intensificador de sabores, é muito ativo e para quem tiver hipertensão pode substituir o sal, por exemplo, por tomilho. Porquê? Porque o tomilho também é um intensificador de sabor, está bem? Nas especiarias, no seu dia-a-dia e nesta massala, ok? Então, o que é que nós podemos, com as quantidades que podem ser feitas? É importante perceberem que a massala pode ser constituída por especiarias em grão e especiarias em pó. E primeiramente o que vamos colocar e desidratar serão as especiarias em grão, que podem ser desidratadas com a ajuda de uma frigideira ou de um tacho ou mesmo no forno a uma temperatura baixa. E depois de desidratar essas especiarias em grão, vamos triturá-las. E depois juntamos as especiarias em pó e por fim o sal que não vai ao lume. Está bem? Portanto, todas estas especiarias e este conjunto vão originar a nossa massala, que eu vou explicar com mais detalhe e com uma frigideira e com todas as especiarias para vos mostrar nas dicas. Muito bom, Marisa, muito bom. De certeza que é importante, porque é aí que nos falha o conhecimento. Já sabemos que as massalas são especiarias, já conhecemos especiarias novas e até as especiarias que temos sempre, como o coentro, sempre utilizei coentro fresco
nunca me passaria pela cabeça utilizar as sementes na comida. E ao fim e ao cabo está no vaso. É verdade. E a verdade é que estas especiarias têm um impacto na nossa saúde, no nosso corpo, na forma como nos sentimos e como pensamos, que vai mais além do que aquilo que as pessoas podem pensar. E só experimentando, e estes webinars são fantásticos nisso, uma vez que vais fazer com a prática, mostrando como é que podem desidratar, como podem triturar, como podem compor para cada biotipo, é fantástico, é muito bom. Por isso, caros ouvintes, fiquem connosco, temos mais dicas para vós de vata, kapha e pita e tridocha e as patologias também associadas, porque o paciente vata tem umas características que o kapha não tem e que o pita tem, diferente naturalmente. Por isso, muito obrigado por nos ouvirem. Obrigada. E que os vossos temperos, as vossas comidas fiquem muito melhor e a vossa alma também. Obrigada. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.